Resumo da novela História de Amor, resumo da semana, de 11 a 16 de agosto. Segunda-feira, 11 de agosto. Caio estaciona o carro diante do prédio de Joyce. Por alguns minutos ele fica parado, olhando para cima, tomado por uma dúvida angustiante. Subir e encarar a ex mais uma vez ou dar meia volta e seguir com sua vida? A resposta, como tantas vezes, parece se esconder no silêncio entre um suspiro e outro. Enquanto isso, Joyce, sozinha em seu apartamento, decide ligar para Bruno. No entanto, quem atende é Olga, que com a voz fria e desconfiada, aproveita a ocasião para convidar Joyce para um encontro no clube. A intenção é clara: sondar, entender as intenções da moça com seu filho. Na clínica, Sheila ouve por acaso Daniel comentar que Paula marcou uma nova consulta. Isso a deixa inquieta. Sua intuição lhe diz que algo muito sério está acontecendo e envolve Carlos. O clima ao seu redor começa a pesar. Joyce, decidida, revela a Caio que escolheu Bruno para ser o padrinho de Alice. A notícia cai como uma bomba. Caio explode de raiva, tomado pelo ciúme e pela sensação de traição. As palavras que ele despeja são duras, cruéis. Joyce tenta manter a calma, mas não suporta, dá uma bofetada em Caio. Ele, no auge da tensão, revida. E o que era uma conversa vira uma briga feia, cheia de mágoas e ressentimentos antigos. O apartamento se transforma num campo de batalha emocional, onde o amor virou arma e o orgulho, escudo. No consultório, Daniel confirma o que Paula tanto temia: ela está mesmo grávida. A notícia mexe com ele, mas o médico logo se lembra da conversa anterior com Paula, quando ela foi clara: não queria filhos. E agora? Será que ela mudou de ideia? Enquanto isso, Carlos e Helena fazem planos para uma nova fase da vida, uma viagem à Europa, talvez como uma forma de deixar os problemas para trás. Mas do outro lado da cidade, Paula vive um turbilhão. Emocionada e confusa, ela pede a Daniel que guarde segredo sobre sua gravidez. Confessa com sinceridade que ainda não sabe se quer ou não ter esse filho. Zuleika, ao saber da confirmação, fica em choque. O medo da filha repetir os erros do passado a paralisa. Mas por dentro, ela sente também uma pontada de culpa, de responsabilidade. A família inteira começa a girar em torno de um novo segredo que está prestes a transformar o rumo de todos. Obrigado por clicar no sininho e compartilhar agora. Comenta de que cidade está vendo o vídeo? Terça-feira, 12 de agosto. Helena chega em casa e ao conversar com Joyce descobre que a filha e Caio brigaram feio. A notícia a abala, e ela tenta entender os detalhes do confronto, sentindo que o conflito entre os dois está longe de acabar. O clima na casa fica carregado. Joyce está mais sensível do que nunca, e Helena percebe o quanto a filha está sofrendo com toda a situação envolvendo Caio, o batizado de Alice e a aproximação de Bruno. Enquanto isso, Sheila aproveita o silêncio da clínica depois que todos foram embora e volta até lá, determinada a descobrir o que Paula foi fazer exatamente no local. Cautelosa, ela começa a vasculhar os arquivos médicos do consultório de Daniel em busca da ficha de Paula. No entanto, depois de revirar tudo, ela não encontra nada. A ausência da ficha só aumenta sua desconfiança, e Sheila sai dali com mais perguntas do que respostas. No apartamento de Olga, Bruno escuta da avó um conselho importante. Ela diz que ele deve aceitar o convite de Joyce para ser padrinho de Alice. Olga está convencida de que Bruno tem bons sentimentos pela ex e principalmente pela filha que ela teve com Caio. Apesar das dúvidas e da tensão entre todos os envolvidos, Olga acredita que Bruno pode fazer parte da vida da menina de maneira positiva. De volta à clínica, Daniel chega e encontra Sheila, que está mais direta do que nunca. Ela sugere que ele compre sua parte na sociedade, e durante a conversa, tenta arrancar dele informações sobre a consulta de Paula. Sheila insinua que sabe que tem algo estranho, mas Daniel desconversa e não revela nada. A tensão entre os dois é visível, e Sheila sai dali ainda mais certa de que há um segredo sendo escondido. Mais tarde, Carlos vai visitar a avó, empolgado com o momento que está vivendo ao lado de Helena. Ele fala com entusiasmo sobre os planos do casal, sem saber que há uma bomba prestes a explodir. Ao ver Helena e Carlos juntos, felizes, falando de futuro, Daniel observa os dois à distância com um olhar tenso. O médico está com a cabeça em Paula e na gravidez que ela ainda mantém em segredo. Saber que Carlos está apaixonado e planejando uma vida ao lado de Helena só torna o dilema mais cruel. Daniel sente o peso do segredo que carrega e sabe que cedo ou tarde, ele vai ter que enfrentar as consequências do que está por vir. Quarta-feira, 13 de agosto. Carlos chega animado à clínica e sorrindo, diz a Daniel que será pai antes dele, numa clara referência à relação feliz e estável que construiu com Helena. A fala, dita com orgulho e ingenuidade, atinge Daniel como uma flecha.
Ele segura o desconforto no rosto, engole seco, mas não tem coragem de revelar ao amigo que Paula está grávida e que o filho pode ser dele. A tensão é silenciosa, mas o peso da verdade o consome. Enquanto isso, Sheila continua sua cruzada para descobrir o segredo da consulta misteriosa de Paula. Ela passa a fazer perguntas veladas aos funcionários da clínica, tentando arrancar qualquer informação, mas ninguém revela nada. Daniel, preocupado com essa movimentação, decide devolver a ficha de Paula ao fichário, como se esconder o documento fosse suficiente para esconder a realidade que o atormenta. Carlos, empolgado com os planos da viagem à Europa com Helena, pede a Yara que agilize o passaporte da noiva. Para ele, o futuro é promissor, cheio de amor, liberdade e planos a dois. Mal sabe ele da tempestade que pode se formar, caso a verdade venha à tona. No apartamento de Olga, outro conflito se aproxima. Rafaela, furiosa, descobre que Bruno foi escolhido para ser o padrinho de Alice. Ela não consegue esconder sua indignação e despeja sua raiva em Olga, culpando-a por permitir isso. Olga tenta se defender e se desculpa, mas a discussão a abala profundamente. Diante do estresse, ela começa a se queixar de uma forte dor de cabeça. Minutos depois, ao subir a escada, perde o equilíbrio e desmaia, deixando todos em choque, temendo o pior. Quinta-feira, 14 de agosto. A notícia do mal-estar de Olga deixa Carlos completamente transtornado. O neto amoroso corre para o hospital tomado pelo medo de perdê-la, temendo que sua avó, tão presente e carinhosa, esteja realmente em risco. Enquanto isso, Rafaela, ainda abalada pela discussão do dia anterior, mergulha em culpa. As palavras ásperas trocadas com Olga ecoam em sua mente, e a possibilidade de ter causado algo à avó de Carlos a atormenta profundamente. O médico, no entanto, traz um certo alívio à família. O estado de Olga não é grave, mas ela precisará de atenção e cuidados redobrados. Ainda assim, o susto deixa marcas. Sozinha no quarto com Bianca, Olga abre o coração. Diz à neta que ainda sonha em ver um bisneto antes de morrer. A frase, dita com doçura e esperança, atinge Daniel como um soco silencioso. Ele está ali por perto, ouve tudo e, desconcertado, sai do quarto com o peso da verdade apertando seu peito. Ao mesmo tempo, Paula vive um momento íntimo e inesperado. Começa a se apegar à ideia da gravidez. Aos poucos, a notícia deixa de ser um fardo para se tornar uma fonte de reflexão, talvez até de esperança. Ela se vê imaginando o que está por vir. De repente, a campainha toca. Paula vai atender e, ao abrir a porta, dá de cara com Daniel. Ele está sério, com o olhar duro, visivelmente incomodado. A tensão entre os dois é imediata. Sem rodeios, ele pergunta: "Você vai usar essa gravidez para fazer chantagem emocional com o Carlos?" A pergunta quebra qualquer ilusão de reconciliação. No ar paira o desconforto, o orgulho ferido e um silêncio carregado de tudo o que eles evitam dizer. Sexta-feira, 15 de agosto. O clima entre Paula e Daniel continua tenso. Diante dela, Daniel não esconde sua revolta e solta a pergunta que vinha remoendo por dentro. Será que Paula pretende mesmo usar a gravidez como uma arma emocional contra Carlos? A frieza no tom dele deixa claro que, para Daniel, o jogo da chantagem não é aceitável, e muito menos ético. Paula tenta manter a postura, mas sente que está perdendo o controle da situação. Enquanto isso, Bruno revive em silêncio um momento marcante, o beijo que trocou com Joyce. A lembrança vem carregada de saudade e desejo contido, mas também de incerteza. Será que aquele beijo significou algo real para ela, ou foi apenas um impulso do momento? Do outro lado da cidade, Assunção recebe uma notícia que o enche de alegria. A data de sua prova de remo na lagoa finalmente foi marcada. O desafio se aproxima e, com ele, um sentimento de conquista pessoal que há tempos ele não sentia. De volta à tensão central, Daniel, cansado de lidar com os segredos de Paula, impõe um limite. Diz com firmeza que, se ela pretende continuar escondendo a gravidez de Carlos, então que procure outro médico. A paciência dele se esgota diante da manipulação velada que percebe em cada gesto dela. Enquanto tudo isso acontece, Xavier, sempre em busca de um jeito fácil de se livrar dos próprios problemas, vai até Helena pedir dinheiro emprestado. Mais uma vez, ele tenta manipular as pessoas ao seu redor, jogando charme e vitimismo para conseguir o que quer. Mais tarde, tomada por um misto de dúvida e necessidade, Paula decide procurar Daniel na clínica. Mas ao chegar lá, é surpreendida por uma cena que a paralisa. Quem abre a porta da sala é Sheila, a ex-namorada de Daniel, com um olhar firme e nada receptivo. O clima é de constrangimento imediato. Paula não esperava por isso, e percebe que talvez tenha acabado de abrir mais uma porta de conflito. Sábado, 16 de agosto.
O clima na clínica médica, que deveria ser um lugar de cuidado, se transforma em palco de um confronto intenso. Sheila, tomada pelo ciúme e pela raiva contida, perde completamente o controle ao ver Paula ali. Em um impulso violento, ela ameaça Paula com uma espátula. O que começa como uma discussão acalorada logo se transforma em agressão. Sheila fere Paula no braço, num ataque que revela o quanto está desequilibrada. Paula tenta fugir, mas acaba encurralada, sem saída, presa no medo e na tensão daquele momento. É quando Daniel chega e, sem entender de imediato a cena, intervém e consegue impedir que algo pior aconteça. Ele salva Paula, mas também percebe que a situação saiu totalmente do controle, inclusive pela parte de Sheila. Ainda em estado de choque, Paula toma uma decisão importante. Diz a Daniel que está pronta para contar a verdade a Carlos sobre a gravidez. Talvez o susto, talvez o medo de perder o que ainda resta de dignidade, ou simplesmente o cansaço de manter esse segredo por tanto tempo, algo dentro dela muda. Enquanto isso, em um momento completamente diferente, Leonardo decide abrir seu coração para Lu. Ele revela que é estéril, uma confissão delicada, mas também libertadora. E completa dizendo que isso não o impede de se apaixonar por uma mulher que já tenha filhos. Lu, tocada pelas palavras, entende a mensagem oculta. Ele está falando dela. E num gesto de aceitação e carinho, os dois se beijam, selando o início de uma nova esperança entre eles. Em outro núcleo, Olga toma uma iniciativa que emociona. Pede a Rafaela que permita que Bruno batize Alice. E para surpresa de todos, Rafaela aceita. O gesto representa um pequeno passo na tentativa de construir pontes entre os dois lados dessa história marcada por mágoas e disputas. No dia do batizado, a emoção toma conta. Diante de todos, no momento de profunda humildade, Joyce se aproxima de Helena. Com os olhos marejados e a voz embargada, ela pede perdão por tudo de errado que fez. Helena escuta com o coração aberto, percebendo que, apesar de tudo, a filha está tentando mudar. E talvez, finalmente, as feridas entre mãe e filha comecem a cicatrizar. Obrigado por assistir o vídeo. A sua participação é essencial para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade apaixonada por novelas. Juntos vamos explorar as histórias que nos encantam a cada episódio. Se você curte esse tipo de história, tem mais 2 opções aqui na tela para você escolher e continuar maratonando com a gente. Clique em uma delas e bora pro próximo capítulo da sua novela favorita.